Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Scancast, o podcast de carreira, tecnologia, inovação, soluções de mercado da ScanSource. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante, sobre como o ecossistema completo da Zebra Technologies vem impulsionando produtividade, segurança e continuidade operacional em diferentes verticais de negócio. A gente está falando do agronegócio ao varejo, passando por healthcare, manufatura e até mesmo logística. E para essa conversa, hoje eu recebo um convidado super especial, que já está aqui pela segunda vez, o Luiz Carlos Rachia, gerente de desenvolvimento de negócios especialistas na área de computação móvel da Zebra e referência quando o assunto é mobilidade corporativa. Nossa, essa parte de referência, o nome já é grande, né? Verdade. Bem-vindo, viu, Rachia, aqui mais uma vez no Scancast, muito feliz em te receber. Obrigado, Penélope, obrigado. Hoje, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem ainda não te conhece, um pouco sobre a sua trajetória e principalmente como que você se conectou ao universo de mobilidade e automação da Zebra. Bom, são um pouco mais de 23, 24 anos nessa área. Na verdade, agora parando para pensar, a gente está no ano 2025, então eu posso dizer que são uns 26, 27 anos, quer dizer, já deu uma mexida aí. A princípio, eu entrei nessa área mais técnica, né? Eu era técnico de campo, trabalhava com a parte de infraestrutura de rádio, ainda quando rádio era uma coisa que não existia direito, pelo menos comercialmente, né? A gente sempre falava de rádio para a área externa, para a área portuária, tudo. E aí eu falei, nossa, quero me especializar nessa área. E aí, junto com isso, veio a necessidade também de produtos, né, com a área de computação móvel naquela época, ou seja, 26 anos atrás, só que eram computadores que pesavam 10 quilos e que iam fixos, por exemplo, numa empilhadeira, alguma coisa assim, que nessa época, quando eu comecei, basicamente era portos, alguma coisa da área de transporte e área de papel, né, ou seja, aquelas grandes bobinas de papel. Já naquela época, acabavam utilizando esses computadores móveis, né? Só que assim, era uma tecnologia bem diferente do que temos hoje, né? Eu estava comentando agora há pouco que a gente fala, nossa, faziam uma coisa bem específica e era para aquele equipamento, com aquele tipo de rede e aquele coletor, né? O computador só falava com aquela rede específica. Então, nossa, me achava o máximo, né? Falava, nossa, fiz um curso, um treinamento super específico, só eu sou o cara que mexe com a parte de rede, com esse tipo de computador, né? Eu e o pessoal da época que eu trabalhava. A empresa se chamava LXZ, né? Tinha uma empresa a qual eu trabalhava. E aí depois o tempo foi passando e no final hoje a gente tem a parte de rádio, tem a parte de tudo que você coloca na tomada, aperta 2 botões ali, em 3 segundos ele está roteando a sua casa inteira. O princípio é o mesmo, é a comunicação, a atividade, mas eu comecei nessa área assim, né? E aí depois, né, foram uma trajetória passando por vários outros fabricantes até chegar na Zebra, e trabalhar nessa área que você acabou dizendo aí, gerente de desenvolvimento de negócio para a área de computação móvel. Só que hoje eu respondo para a área de produtos. E a área de produtos da Zebra, ela é uma área bem legal porque ela é conectada com a área de vendas, né? Eu respondo para uma área de produtos técnicas, só que quem é o meu cliente são a área de vendas. E a área de vendas esse ecossistema que todo mundo conhece, é a distribuição, é a revenda, é o que atende o cliente final. E a minha função é tentar entender esse mercado e falar, meu produto serve para esse tipo de atividade, ou esse produto se encaixa nesse outro. E muitas vezes é o contrário. O mercado adota meu produto e fala, nossa, esse produto cabe em tal situação, e aí eu tenho que parar para ouvir e falar, opa, peraí, traçar uma rota de correção aqui e readequar isso para uma oferta através dos canais e tudo mais. Então, assim, é bem dinâmico, né? Ou seja, comecei técnico, fui para a área comercial, hoje na área de produtos, meio pegando esses 2 caminhos também. Então, é bem divertido. Legal, Rachi, acho que deu para entender ali sua trajetória. E agora eu queria entrar um pouquinho no universo de Zebra, né? Quando a gente fala dessa empresa, muita gente já lembra imediatamente das impressoras, né? Que é o mais famoso. Sim. Mas é importante a gente frisar que a Zebra é mais do que isso, né? Eu pesquisei e eu consegui ver ali que é um ecossistema completo, muito mais robusto do que só um equipamento, né? Vem de coletores até computadores móveis, como você falou, tablets industriais, enfim.
Queria que você falasse pra gente como que você define a marca e também o portfólio completo quando a gente falar em soluções de mobilidade e automação. Eu só tenho quanto mesmo? 45, 2 horas, 3 horas para falar? Tempo que você quiser, Não, brincando. A Zebra é uma empresa de tecnologia, né? E uma empresa de tecnologia e soluções. No ponto, o pessoal enxerga hardware, né? Vê uma impressora térmica, né? Eu vi um coletor de dados, um tablet industrial, um computador, eu vejo leitores. Aí o pessoal fica muito pensando assim, nossa, mas é hardware, mas é muito mais do que isso. Hoje a Zebra está muito envolvida, por exemplo, com a parte de pesquisa. 10% daquilo tudo que a gente tem em faturamento, a gente investe e reinveste novamente em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e novas soluções. Então, quando você fala do universo Zebra, e você abrindo o site novo da Zebra, ela está com um rebrand, né? A gente fez uma nova marca, modificamos muitas coisas para que o pessoal, tanto o cliente final como o próprio nosso ecossistema de parceiros, ele tenha um acesso, bate o olho e fala assim, eu quero ver por soluções. Aí ele vai lá, clica lá soluções e fala assim, eu quero ver o que existe hoje, por exemplo, para atender a área de healthcare, de hospitais, por exemplo. Aí ele vai abrir e fala assim, nossa, preciso de impressão de etiqueta. Vai aparecer o modelo da impressora de etiqueta. Eu preciso de etiqueta de controle, para usar para controle de paciente. Aí tem um outro tipo, e vai mostrando isso. Então, cada um deles, sim, está conectado numa parte de solução, só que a Zebra em si, ela constrói tudo para que ela seja o quê? A marca, né? E o produto que está na mão do colaborador. Porque, querendo ou não, todo mundo, né, conhece... Se você for falar de outras grandes marcas, né, assim como Dell, como Oracle, como HP, todo mundo vai pegar e falar assim, nossa, a gente conhece, tem ideia de que ela faz, mas a Zebra não. E olha só, a Zebra é a maior empresa desse setor. E mesmo assim, esse desconhecimento, ele é real. Então, por isso que a gente tem feito esse trabalho, por exemplo, de aproximar o que a Zebra faz com o que realmente a gente entrega, né? Então, impressoras, sim, nossa, é super importante, faz parte do nosso universo. Mas, por exemplo, tudo isso que vocês estão vendo aqui, parte de coletores, parte de tablets, eles já são uma realidade para a gente no nosso dia a dia e praticamente a gente se conecta aos maiores fornecedores de sistemas, né? Então, parcerias com SAP, parcerias com Oracle, parcerias com TOTOS, com Tazi Sistemas, com MV. Ou seja, a gente tem todo o ecossistema pronto para ajudar praticamente o parceiro, o cliente. Então, são coisas que difícil você explicar para um cliente final. Mas quando você faz aquela pergunta, fala assim, você já recebeu alguma coisa por correio e viu uma etiqueta? Já. 80%, 90% de chance de ter sido impresso por uma Zebra. E 70% de chance de você ter essa entrega, a pessoa utilizou um computador nosso para fazer a leitura para poder te entregar. Então, na hora que você vai começando a conectar o uso do equipamento com a nossa realidade, aí o pessoal entende, fala, nossa, a Zebra é muito mais do que isso. Até para eu explicar é difícil, porque se você entra no site, o pessoal fala assim, mas são só computadores? Não, são computadores que não podem falhar. Trabalho em missões críticas. A gente tem o equipamento, o mais simples da gente, no mínimo ele tem 6 anos de sustentação. Pela Zebra mundial, global, não é algo que eu coloco lá no meu site dizendo, não, eu dou um jeito. Não, tá lá, tá escrito, tem todo documentado, tem tudo. Então, assim, a gente trabalha com missões críticas, né? Então, uma entrega, um presente, algo que precisa chegar em 2 dias, tá a Zebra ali atrás, desde a impressora, a impressão, a própria etiqueta, muitas vezes, e a parte dos coletores. Então, a gente acaba se envolvendo muito nos bastidores. Entendi. Né? E o colaborador é a pessoa que mais usa os nossos equipamentos. Então, por isso que a gente fala que, às vezes, você pode perguntar para um diretor que não está envolvido diretamente numa operação, num detalhe da operação, ele não sabe quem é a Zebra. Só que na hora que ele para ver se parou o negócio, deu algum problema, ele vai falar, cara, o que aconteceu? Aí ele vai voltando todo o processo da cadeia e ele vai olhar e falar assim, agora vocês entendi. Estão envolvidos, né? Mas é Zebra? Não, não é. Então por isso. Aí o pessoal começa a ter uma consciência um pouco diferente. Entendi. Por isso que eu falei que quando a gente se destaca como uma das maiores empresas do mercado desse setor,
o pessoal não consegue associar no primeiro momento. Então, por isso que a gente fala, explica, Tá a gente certo. repete. É bem diferenciado, vamos dizer assim. E hoje a gente está aqui também para falar mais sobre isso, para as pessoas entenderem cada vez mais. Vocês estão vendo esses produtos aqui que o Rachia trouxe, a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. E vamos mostrar eles na prática, né? Mas a gente também estava falando sobre essas diferentes soluções da Zebra e verticais que vocês atendem, né? É isso. O que muda quando a gente entra em cada vertical específica? Os setores têm muitas necessidades diferentes. Como que isso funciona na prática? Tem bastante. Por exemplo, aqui a gente tem... Me permite, eu vou Claro. pegar alguns equipamentos e pegar 2 aqui, 3, só para dar uma... Bom, se você pegar, por exemplo, um equipamento como esse, isso aqui é um coletor de dados. Só que a gente coloca ele trabalha, por exemplo, uma tela pequena, o leitor ele é um leitor que você olha na parte frontal dele, né? A tela dele é uma tela pequenininha, só que é um equipamento que dura uma autonomia, por exemplo, de 8 a 12 horas. Com esse tamanho de equipamento. Sem nada, só ele. Só ele. E aí você pega os tradicionais. Então você pega, por exemplo, um que a gente chama de TC, uma linha TC. Eu tenho da linha mais simples, né, até a linha para a parte de hospitalar. Então, na hora que você olha, por exemplo, esses equipamentos aqui, você vê um equipamento que tem um encapsulamento perfeito para ser utilizado na área de hospital, porque ele tem uma propriedade que é justamente para matar as bactérias em si. Ele aguenta ser utilizado os sistemas de limpeza que o pessoal normalmente utiliza. E o principal problema quando o pessoal adota um smartphone comum, um tablet comum, depois de algumas limpezas, ele perde o touch, ele não consegue trabalhar direito porque perde a sensibilidade, ou até mesmo fica encraquelado. Aí o pessoal fala assim, nossa, não durou nada. Bom, primeiro, não é um produto para ser utilizado numa atividade crítica. Ô Luiz, mas no hospital é limpo, é tranquilo, né? Por exemplo, mais ou menos. Imagina se um equipamento desse aqui a bateria acaba no meio. Imagina se ele está, por exemplo, fazendo a leitura do código de barras da pulseira e ele está usando a câmera e a câmera não está conseguindo focar. Então a pessoa tem que pegar e fazer a administração de algumas coisas. Então assim, eu acabei até pulando aqui, mas estou falando de um exemplo da parte de hospital. Só que quando você chega numa área logística, aí, por exemplo, o pessoal fala assim, cara, eu não quero, eu estou acostumado a utilizar equipamentos convencionais. Então, esse aqui é um MC34, é um equipamento que ele tem, por exemplo, teclas de função separadas, e aí o pessoal acaba utilizando ele muito na logística do dia a dia. Que ele é mais fácil, né? Mais Sim, só que é um equipamento também que aguenta 2 pontos, alguma coisa, metro de queda. É um equipamento que tem a tela recuada, justamente para pôr uma parte de resistência. É um leitor de longa distância que ele pode pegar de 9 a 12 metros. Então, você começa a ter, por exemplo, o diferencial. O princípio é o mesmo, é rastreabilidade, é trabalhar com o equipamento de uma maneira bem mais focada na produtividade. Ah, mas eu posso usar isso aqui na logística? Pode. Do mesmo jeito que eu já vi o pessoal utilizar um smartphone. Vai ter a mesma produtividade? Não. Mas o cara usa. A princípio, por quê? Porque é mais barato. Novamente, mais barato comparado com o quê? Né? Se você perde produtividade, quem que é que paga por isso? Se você não consegue entregar um produto, quem é que paga por isso? Então, basicamente, quando a gente fala, por exemplo, dessas partes de equipamentos industriais e de boa qualidade, a gente já está partindo do princípio que a gente vai estar 3 anos trabalhando com os equipamentos. A gente vai lá, o cara, mas 3 anos é pouco. Então, aí eu consigo esticar até 6. E detalhe, eu consigo fazer isso com a parte de patch de segurança, atualizando o equipamento de maneira correta. Eu consigo trazer, por exemplo, o que a gente chama de sustentação. Não é só entregar um equipamento parrudo, né, forte. Ele também é o seguinte, quebrou, eu tenho uma garantia ilimitada. Ah, mas espera aí, como é que funciona ela? Eu tenho, por exemplo, o Zebra One Care, que é um serviço. Sim. Ah, mas legal, o que ele cobre? Tudo. Se quebrar, destruir, pular, quantas vezes? Quantas forem necessárias. Ah, mas todo equipamento vem com isso? Todo equipamento que você comprar esse serviço, sim. Mas serviço é basicamente só isso? Não. Aí você vai ter, por exemplo, atualizações, aí você tem atualizações de Android, você tem atualizações de patch, de segurança, que é justamente aquilo que inibe, por exemplo, entrar um vírus, alguma coisa assim, entendeu? Entendi. Então agora eu queria que a gente entrasse mais um pouco mais específico em cada vertical, né? Pode Começando falando do agro, então, que é um ambiente que a primeira coisa que vem à cabeça é que ele é hostil, né? Tem poeira, calor, pouca conectividade, enfim, é um teste de resistência mesmo, né? Sim. Quais
são as principais dores do agronegócio nesse sentido? E quais são os principais equipamentos que vocês têm para ele? Olha, agronegócio é grande, gigante, muitas oportunidades, mas é algo também que nós estamos aqui. Inclusive hoje, né, estávamos discutindo aqui internamente, por exemplo, como é que a gente pode trabalhar melhor na parte de agro. Porque em determinado momento, se você for pensar em agro, a primeira coisa que você vai falar assim, eu não vou ter uma rede de Wi-Fi, eu não vou ter uma antena ali para uma fazenda. O cara vai ter que utilizar o quê? Os dados, por exemplo, telefonia. E ainda pensar, nossa, será que essa área aqui tem uma cobertura de 4G, 5G? Às vezes o cara não tem nem ainda a primeira, dependendo se você pegar Centro-Oeste, alguns lugares assim mais afastados, vamos dizer assim, eles não têm. Ô Luiz, e como é que faz? Aí volta um pouco para o tradicional, que é você pegar, por exemplo, um tablet como... Você tem um deles aqui? Sim, aí temos alguns representantes aqui. Legal. Né? Então, por exemplo, eu tenho esse tablet aqui, que é apesar de ser um modelo chamado L10, a gente está mudando agora para o ET6, ele é um equipamento que pode trabalhar com 5G, com telefonia. Eu posso pegar, por exemplo, um equipamento como esse, que é um equipamento chamado ET40, e a gente pode trabalhar. Então, poeira, aguenta. Umidade, aguenta. Se sair cair água em cima, aguenta também. Mas, se o cara tiver com a mão suja, cheia de lama, vai que vai. Então, assim, o equipamento, ele é feito para esse tipo de atividade. E ele aqui tem a conectividade 5G. Mas se por acaso eu colher as informações e não tiver conectividade 5G, beleza, eu uso o sistema de memória normal. O que é importante, né? Eu falei da história lá de quando eu comecei há 25 anos atrás, né? O equipamento era limitado, então tudo era limitado. Hoje não, a gente tem cada um desses equipamentos aqui, ele tem um poder de processamento enorme. Todos esses equipamentos aqui, eles têm um processador da Qualcomm, né? E aí o processador da Qualcomm, ele permite que você tenha, por exemplo, aplicações que sejam que trabalhem Wi-Fi, conectadas online 100% do tempo, como também você processar as informações dentro do equipamento, um sistema de imagem, coletar uma imagem, guardar uma imagem, fazer uma comparação de uma imagem de um produto, né? Então, vou pegar um exemplo aí, você vê que eu já estou esticando, vai indo, aí volta, né? Sim. Mas, por exemplo, a gente estava conversando com o pessoal da Qualcomm, aí eles falaram com um parceiro de software que ele fazia a comparação de grãos. Então, pegava o grão da soja para saber qual que era a qualidade do grão da soja colhido na hora. Como é que eles fazem isso hoje? É por amostra. Ele tem lá, tem a foto, aí eles olham lá no catálogo e falam, não, essa soja aqui é tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo exportação, não sei exatamente a classificação, essa é mais escura, essa é aqui, e vai fazendo. E você, por exemplo, com um equipamento como um tablet da nossa linha T400, né? Ou até mesmo, deixa eu ver aqui, esse aqui é um TC53, né? Esse cara aqui, ele tem, por exemplo, um sistema de uma câmera, né? Com um sistema que chama de TOF, é um Time of Flight, é um sensor que ele utiliza, por exemplo, para captar a distância. Então, para que você consiga fazer uma captura de imagem, numa comparação justa, você já tem sensores e ele tem um processador 4490 que ele consegue pegar as imagens e comparar. Iguais, assim, não sem... Sim, aí ele pega e fala assim, olha, estou comparando a imagem desse aqui, ele já puxa no banco de dados dele, que pode estar aqui dentro, quando ele estiver offline, e ele vai fazer a comparação, dizendo assim, essa semente aqui é do tipo tal, 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 tal. E nisso, ele já ganha uma velocidade. Como é que é feito isso hoje? Ele tem que levar o grão, abrir o computador, pegar uma amostra real, fazer a comparação e o cara fazer isso. Então, quando a gente conversou com o pessoal da Qualcomm, ele falou, peraí que eu já tenho alguns parceiros que estão desenvolvendo algumas coisas de comparação, que é o famoso IA, né? O pessoal fala, nossa, você não tinha falado IA até agora. É que o IA está tão embutido nos nossos equipamentos de certa maneira que ele já é uma realidade. Legal. Então, antes de ser alguma novidade, isso é novidade. Não, ele já faz parte do nosso discurso. Luiz, mas todo equipamento tem um processador Mega Power da Qualcomm. Eu falei, calma, lembra que aqui eu mostrei 3 equipamentos, tem mais um aqui, e cada um, né, tem um tipo de processador. Sim. Apesar de eles serem muito parecidos, cada um tem um tipo de processador. Exato. E aí, por exemplo, aquele que não pode processar a imagem ali, ou ter essa parte da inteligência artificial para ajudar esse processo seletivo de, sei lá, de qualidade de um grão, alguma coisa assim, ele vai, por exemplo, numa nuvem com o nosso sistema lá, da própria Zebra, retorna a informação e, ok,
Só que detalhe, isso para quando você tem conectividade. Ou Wi-Fi dentro de um galpão, ou um 5G muito bom. E quando você está no campo? Não dá. E aí você tem que utilizar um equipamento que comporte 5G, isso, né, localmente. E aí é o que define também o investimento. Então eu vejo o pessoal falar, vou comprar um celular para colocar no campo. Vai funcionar? Vai. Mas você quer que funcione quanto tempo? Você está coletando informação, acabou a bateria. Que tal você ter um equipamento que a bateria dure 20 horas? Ou que tal você ter um equipamento que simplesmente você chega lá e fala assim, olha, vou tirar a bateria, pego essa, pego outra, troco, coloco a bateria e continuo trabalhando. Você faz isso no celular hoje? Não. Faz no smartphone comum? Não. Você faz num tablet comum? Também não. Inclusive, quando você olha até tablet, ele usa a mesma tecnologia. Você está vendo aqui, né? Uhum. Eu tô aqui, cadê a minha... Deixa eu pegar aqui, ó. Eu baguncei a mesa inteira já. Fica à vontade. Não, calma, não fica à vontade assim, não, senão bagunça. Ó, que bacana. É uma bateria. Ela está marcando para mim quanto que eu tenho. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um acessório, né? O equipamento ele pode receber acessórios, aonde eu simplesmente coloco a bateria. E essa bateria, ela acaba se tornando uma bateria extra. Uma carga a mais. Ele me dá de 14 a 16 horas de uso. Mas acabou a bateria. O que acontece? Vou lá. Ele pode sair a campo com umas 2 dessas, se ele for trabalhar 24 horas. Sim. E toda vez que vai acabando alguma coisa, ele vai lá e coloca a bateria e vai embora. Então, a produtividade, segurança, outra vida mesmo. Total. Tanto é que quando você conversa com as pessoas da área de agro, o que eles fazem é... eu preciso pegar e ter um campo lá e eu tenho 10 operadores. Quantos celulares ele tem? 20. Ou seja, ele também tem o dobro de equipamentos para ele poder ter que fazer essa demanda. Então, quando você começa a pensar do outro lado como ajudar a justificar, você fala assim, mas eu troco de celular todo ano. Às vezes o gasto é maior. Não é bem assim. Uhum. Porque quando você troca também o celular, vem com uma versão nova, às vezes de um Android, o software que ele fez não estava programado para isso. Ele vai ter um custo extra para a empresa, e a empresa também que forneceu o software vai falar assim, jura que você vai trocar o software de novo? Está amadurecendo, acabamos de fazer um negócio. Então não funciona exatamente como o pessoal fala, não, tablet e consumo, smartphone e consumo, 18 meses, aí o cara troca por outro, ganha uma promoção, tudo mais. Mas para quem está na indústria, o equipamento tem que durar 3 anos no mínimo. Mínimo. E aí quando você fala de um produto Zebra, é 6 anos no mínimo. Então, o negócio dá para você diluir. Luiz, mas o preço é 10 vezes mais. Não é mais. Então, vocês estão olhando aí para a gente ouvindo, não é tão mais caro assim. O pessoal vira e fala assim, antigamente era... quando eu falava de Zebra, a gente teve um caso aí recente que a pessoa estava falando de tablet, e ele pegou e virou e falou assim, nossa, o tablet da Zebra é muito legal. E aí, você comprou? Não, é caro. Que caro? Mas caro por que não? Porque custa 10 vezes mais do que um tablet comum. Não é verdade. Pode custar lá, sei lá, 20%, 30% a mais. Em algumas situações bem extremas, quando ele compara com um tablet muito comum, que aí também é injusto, aí é o dobro. Então, assim, não tem mais aquela discrepância. Então, a tecnologia também evoluiu para isso, né? Então, o equipamento é mais tecnológico, aceita a parte de inteligência artificial, faz todo esse processo, só que é um preço mais justo. Entendi. E hoje a gente consegue dar essa vazão para eles também, né? Então, isso que eu acho que é o ponto mais crítico, é o ponto mais interessante que a gente consegue colocar. Aí já me perdi até na pergunta que você tinha falado assim, eu já fui viajando aqui. Opa, a gente traz de volta aqui, agora expandindo para outras verticais, por exemplo, a gente estava falando antes de começar a gravar do setor de healthcare também, né? A Zebra lida muito com as dores de cada segmento, né? E qual você vê que são as maiores dores desse setor e como que os produtos de vocês, as soluções de vocês ajudam nesse caso? Healthcare é super bacana. E eu considero como uma indústria crítica. Sim. Apesar do pessoal falar de ambiente limpo, de necessidade e tudo, é por conta desse controle que precisa ter 2 a 3 vezes mais, é que eu acho que o pessoal às vezes tem um pouco do deturpado. Fala, não... o equipamento não precisa ser pode ser um pouco mais simples, que vai ficar na mão da enfermeira ou do médico ou sei que lá, porque eles são cuidadosos, porque eles estão de avental, isso, aquilo.
Não, é ao contrário, pauleira. Se ele sai correndo e o celular sai voando e cai no chão e vai espatifar, quando ele levantar, ele tem que ter certeza que ele vai continuar pegando, correndo para onde ele precisa. Com tudo que já estava ali. Com tudo que estava ali e fazer funcionar. E não é o que acontece hoje. Então, o pessoal vem naquele imediatismo, às vezes, de pegar e falar, não, eu quero o melhor produto. Super bacana. Só que eu quero pelo menor preço. Rapaz, isso não vai rolar. Tem que ter um peso ali. Tem que ter um equilíbrio ali. A gente sabe que, por exemplo, a pessoa não vai comprar, por exemplo, um Ultra Tablet de última geração que custa $10 mil. Mas, por exemplo, um tablet que substitui lá o carrinho inteiro. Porque você já foi no hospital? Já. Qual que é... É ruim, né? Mas, infelizmente. Mas quando você vai lá, você já viu os caras levando o carrinho para fazer exame? O que eles têm lá? Tem um notebook. Sim. Tem um cabo de um leitor espetado ali. E muitas vezes o cara tem até uma bateria de carro, que eu já vi em algumas coisas meio disfarçado, embaixo do carrinho, para ele poder ir trafegando com o equipamento. Meio inviável, assim, é muita coisa. É inviável, mas você, quando você está lá no dia a dia, como visitante, como paciente, você só vê aquilo lá e o que o cara faz? Ele aproxima de você, faz a leitura do teu código, faz alguma coisa, emite mais alguma coisa, faz um laudo e tal. Para você tá tudo ok. Com muita coisa, né? Só que você imagina tudo aquilo substituído, por exemplo, por um cara desse. Ou tudo isso um só. Tudo isso num só. Ou mais simples ainda, né? Esse aqui é o modelo ET40, é o irmãozinho maior do ET40 de 8, esse aqui é o ET40 de 10 polegadas. Aí você pega um desse aqui, você pode utilizar porque ele tem as conexões aqui, então não é algo que você fica tirando e colocando e que vai estragar. Ele coloca numa situação parecida com essa, então esse aqui é uma estação, essa aqui é uma estação carregadora. Eu tenho uma outra estação que é, na verdade, uma workstation. Eu posso ter esse mesmo cara, ele vai se conectar, por exemplo, numa televisão, teclado na frente, impressora e tudo. E a pessoa vai lá e faz as coisas. Terminou? A pessoa tira e vai trabalhar. Então, assim, por isso que a gente fala que quando a gente vai fazer essa apresentação pessoal, a gente atua pela dor. Tá, quantas vezes você já tentou uma estação para você digitar alguma coisa que você precisa? E eu já vi isso, né, infelizmente. O pessoal lá parado tem um computador na recepção daquele do hospital. Tem duas enfermeiras lá digitando negócio, tem mais duas atrás olhando para a cara delas com o papel na mão que elas precisam digitar. Sempre acontece. Aí você atrasa tudo. Você imagina cada uma delas ter uma estação, cada uma delas ter um equipamento desse. É o mesmo equipamento que ela já vai pegar, fazer a medicação. Porque hoje, além do computador que ele está no andar, ele tem lá, por exemplo, um smartphone ou um desse cara aqui. Muitas vezes ela tem um smartphone dela, pessoal, mais o computador. Agora, você imagina o seguinte, você reúne tudo isso, por exemplo, num tablet. Nossa. Super. Com certeza. Ou seja, ela ganha autonomia, não fica com fila. Então, a gente vai eliminando os gargalos. Então, um pouco daquilo que a gente fala da solução é hardware, mas a gente precisa dar inteligência para o uso do hardware. E dando essa inteligência para o uso do hardware, você vai falando de sistema, você vai falando de operação. Então, quando a gente vai dentro de um hospital, a gente começa a ver isso. Ô, Luiz, mas só isso? Não. Aí entra outra parte da zebra. Aí eu tenho a parte, por exemplo, de RFID, que é as etiquetas parecidas, né? O pessoal, mas RFID é aquela etiqueta inteligente que você usa para entrar, que você usa no Sem Parar, usa no Connect Car, usa, por exemplo, para entrar no teu prédio, que o cara coloca a etiquetinha lá. Aquilo é RFID. O mesmo conceito é utilizado no hospital. Eu posso colar aquelas etiquetas, e diga-se de passagem, a Zebra também tem etiqueta no portfólio. O pessoal esquece disso. Mas a gente tem etiquetas. E aí coloca, por exemplo, essas etiquetas, por exemplo, nas cadeiras de roda, nos carrinhos, onde está de instrumentação dentro do hospital. E aí você pode ter, por exemplo, equipamentos como esse, conectados a um SLED, né, que seria um encaixe para você trabalhar com a parte de RFID. Então, o próprio equipamento da Zebra, mais o acessório da Zebra, a gente consegue fazer essa parte, por exemplo, de uma aplicação a partir de RFID. Agora, vou pegar um exemplo interessante. O pessoal perde muito equipamento. Esse equipamento aqui, ele tem uma bateria BLE. Mesmo eu sem bateria nele, eu ainda tenho um sistema aqui que eu consigo rastrear com ele desligado, porque ele tem aqui um chipzinho aqui dentro. Esse é o modelo de equipamento. Então, às vezes, o cara, onde deixei o equipamento? O cara liga lá no console e fala, opa, se deixou em tal lugar. E aí, mesmo que ele esteja desligado. Que legal. Entendeu?
Não, é outro nível mesmo. Vai. E a gente às vezes não imagina o quanto de produtos precisa, de soluções tem para poder rodar, é verdade. É que quando você está muito automatizado, está tudo rodando, ninguém vai lembrar. Ninguém percebe. O que acaba acontecendo, por isso que a gente falou, eu até brinco sempre, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, vai falar alguma coisa, eu falo assim, gente, ninguém me chamou aqui para tomar café. Ninguém chamou a gente aqui porque gosta da gente. Todo mundo está chamando porque precisa. É verdade. Porque teve algum problema, alguma dor, alguma perda. Então, a automação meio que é eliminar a perda, né, antes que ela ocorra. Então, você pode, posso trabalhar de maneira preditiva? Pode. Mas quando você fala de maneira preditiva, alguém já sofreu para ter gerado aqueles dados. Muitas vezes o pessoal fala assim, quero trabalhar de maneira preditiva. Tá bom. Qual é a perda? Não sei, nunca tive. Qual que é uma pessoa que trabalhou com você em um setor igual? Você já teve uma ideia? Também não. Aí nós trazemos isso. Se você entrar, por exemplo, dentro do site da Zebra, tem alguns estudos lá que falam o quanto de perda representa, o quanto que o pessoal quer investir, quanto que se perdeu de não ter uma tecnologia. Então o pessoal fala muito, não, quanto que você vai ganhar se você aplicar essa tecnologia? Eu falei, tá errado, já começou o projeto errado. É quanto que você vai poupar, quanto que você vai evitar de problemas. Então isso ocorre no hospital, ocorre na área de transporte, ocorre em todos. Só que no hospital é crítico. Com certeza. Se você perde, ou um leitor desse, e aí eu vou te contar um segredinho horrível. Existe muito concorrente da Zebra? Sim, existe. Existe concorrentes de baixo custo? Também existe. Só que às vezes o pessoal pega e fala assim, não, mas o leitor a gente pegou e tem um módulo da Zebra. O módulo da Zebra, que é o leitor aqui da frente, a gente pode até fornecer para muita gente. Só que a forma como a gente conecta o software nosso, o sistema de gestão, é nosso. Aí você fala assim, por que você está falando isso? Porque o mesmo leitor, se ele não tiver bem calibrado, ou ele não tiver um software apropriado, ou a máquina que está conectada nele não for boa, eu posso fazer a leitura de um código errado. No hospital... Ele joga a informação errada dentro. Ô Luiz, como assim? Para você ter uma ideia, não são números absolutos, mas só para exemplificar, é como se eu, por exemplo, fizesse uma bipada que eu faço de um equipamento desse, e eu ligo o scanner dele para fazer a leitura, ele meio que faz um cheque como se fosse, por exemplo, 1000 vezes ele leu aquele código. E ele falou, de 1000 vezes deu 0 erro, beleza, joga para dentro do computador. Quando eu quero transformar ele mais rápido, mas eu não estou afim, Dani, você não quer saber da qualidade de leitura que ele vai fazer, que ele vai trazer para você, tem fabricante que joga essa permissividade, por exemplo, com 20%. Ou seja, leu, se ele passar até 20%, tá bom. Só que tem um detalhe. Isso é aceitável você passar num caixa de supermercado, o código vir errado, ele vai dizer o quê lá para você? Preço errado, não vai trazer nada. Alguma coisa seguinte. Você imagina quando você está no hospital fazendo dosagem de alguma coisa, você lê o tubo de ensaio ou o remédio e você traz essa informação. Não pode errar. Né? Não pode errar. Não pode, é vida. Exato. E é por isso que quando a gente fala que isso existe, o pessoal fala assim, não, mas o outro é muito mais barato. É assim, muito mais barato que é? O dobro. Eu falei, cara, desculpa, não existe o dobro. Aí existe algum problema de qualidade, alguma coisa que não tem nada a ver. Você está acusando. Não estou acusando. Eu estou falando aquilo que é justo. Porque muitas vezes o pessoal fala assim, a Zebra tem um valor. Eu falei, tem valor mais alto? Sim, tem valor mais alto. Ele se preza numa qualidade de leitura. Ele sabe que se um equipamento desse parar, isso aqui pode atrasar ou até provocar a morte de uma pessoa. Então, cada vez mais que a gente vai no local e o pessoal pede por mais redução de valor, eu sempre toco um assunto, eu falo assim, o quanto você está disposto a colocar em vida, né, em risco a vida das pessoas? Não estou afim de 0. Eu falei, então vamos continuar com isso aqui. É esses equipamentos, é essa adequação. É o justo também, Quando né? você passa a responsabilidade e faz a outra pessoa pensar que ele não está discutindo sobre preço e sobre sim valor realmente da solução, o quanto que aquilo vai trazer, ele faz a diferença. Então, por isso que a gente fala que quando a gente fala de processo hospitalar, a gente consegue pegar e falar, entendo que custo é algo essencial, mas pagar bem não significa pagar barato e depois lá na frente ter um problema, né? Então, é mais ou menos essa a ideia aí. Encerrando, hospitalar é isso. É isso. Equipamentos específicos de alta capacidade, alta eficiência, sistemas de RFID, impressoras, coletores, tablets. A gente consegue trabalhar muito bem essa parte também.
Mas muito legal, um ecossistema completo e tem muitas especificidades também, como a gente estava vendo, né? E aí existem outras verticais também que a Zebra atua, que eu queria também saber um pouco da sua opinião e do que cada um faz ou das especificidades daqueles ecossistemas, né? Então, a gente também tem varejo, transporte e logística, e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, contasse um pouquinho pra gente dessa parte. Bom, vamos fazer um ponto, assim, vamos lá. Vamos pegar manufatura, né? A gente não falou de fábrica. Tem manufatura também, falamos pode de falar. manufatura. Mas vamos pensar o seguinte, tudo que está aqui pode ser aplicado, por exemplo, para um apontamento de produção, principalmente tablet. Tablet, o pessoal lá hoje está substituindo aquelas torres, né, onde o pessoal fica lá colocando as informações para saber o que vai ser colocado na linha de produção, o que está saindo, precisa colocar uma ordem de fabricação e tal. E aí, antigamente, eles utilizavam aquelas torres enormes. Hoje, você tem a versão de tablet de 10 polegadas, você tem a versão de tablet de 8 polegadas e a versão de tablets mais industriais, e eu tenho a versão dele com um Windows também. Então, assim, a gente tem, a gente consegue trabalhar muito bem essa parte dentro da área de manufatura. Dentro da área de manufatura, também tem o quê? Tem a parte logística, que aí eu posso meio que agregar transporte, a logística de dentro do depósito, mais a logística do transporte e logística mesmo, do pessoal na rua. Quando vai para a área de logística, aí ele vai com tradicional, né? Os coletores, por exemplo, com teclado e sem teclado. Ô Luiz, só uma pergunta. Quando que o pessoal pede um desse aqui tradicionalzão, né? Que tem a tela aqui com o teclado embaixo, e quando que pede um equipamento TC? Se eu for olhar essa linha TC5 e olhar essa linha que é MC34, esse cara aqui, os dois têm uma resistência mecânica muito similar. Ah, então, peraí. E o preço? Também similar. Ué, como que eu escolho? Bom, vamos lá. Aí você tem modelo desse com gatilho. Aí você tem que ele não sai o gatilho. Aí eu tenho um modelo desse que eu posso colocar um gatilho e ele ser removível. Só que o que manda é a aplicação. Cada vez mais existe uma tendência das aplicações dos equipamentos, na hora que você coloca eles, por exemplo, dentro de uma tela do equipamento em si. Deixa eu pegar aqui uma telinha aqui. Você vai olhar uma tela dessa que é igual ao do smartphone. Igualzinho mesmo. Só que você vai colocar o equipamento e vai colocar, por exemplo, a parte de software e tudo mais, a gestão dele, vai colocar de uma maneira mais fácil, intuitiva do pessoal utilizar, mais visual. Então, às vezes, com botões, que você precisa. Exato. Ah, tá. Então ele vai criando, na verdade, ferramentas do tipo, eu preciso de um teclado grande. Ele cria num cara desse. Eu preciso só de uma tecla vermelha e azul. Eu posso criar só isso. Eu preciso só confirmar e de repente tirar uma foto. Pô, esses equipamentos são ideais. Aí você tem um outro aplicativo, que é o cara pega e fala, eu só quero que apareça aonde eu tenho que buscar a informação. Eu quero que apareça aonde que eu desenvolvo isso. Eu quero que apareça, pegue tal produto em tal lugar e confirme. Ou seja, ele não trabalha muito a parte visual. E ele quer alguma coisa mais direta. Ele falou, vai para o corredor tal, vai para a prateleira, pega tal produto e confirma o código de barra. E digita a quantidade. Ponto. Devolve, vai para o próximo. Aí o pessoal acaba apelando para o tradicional. Para evitar que também o cara tenha muito. Agora, criou um pouco mais do UX design, né? Que agora o pessoal fala sobre como melhorar a performance, né, visual do software, para que o usuário que está usando ele seja mais intuitivo. Ele fala, o verde eu sei que está ok, então eu vou clicar nele. E aí ele vai criando isso aí. Então, por exemplo, aí ele utiliza mais o tamanho da tela. Então, depende muito de como é que você está concebendo. Luiz, mas eu não preciso de uma coisa tão simples assim. Mas aqui você falou que isso aqui ele aguenta a mesma pancada que o MC34 aguenta a mesma pancada que o TC5. Pô, aguenta. Esse aqui é o HC20 e eu não trouxe aqui o HC20, ele é muito parecido com o TC2, que não está aqui agora. Esse aqui é o TC1, que ele tem uma tela um pouco maior. Aí você vai pegar e falar assim, tá bom, é suportável ter uma operação, o cara tem um processo de queda, aguenta até 1,5 m de queda? Ele está dentro do limite? Tá. É um preço mais próximo de um smartphone? O smartphone começou a ter qual problema? Quebrar quando caiu no chão. Beleza, esse aqui vai servir. Se o problema era só isso, ok. Não, eu quero também que eu troque a bateria. Aí parou. Não vou apelar com esse, eu vou apelar para uma versão do TC2. Então, assim, a gente tem que olhar
uma operação, né? Pegando uma fatura, apontamento de produção com tablet, a parte da própria logística, com coletor MC34, com uma versão UTC, e aí você sai, por exemplo, para entregar. Pô, preciso fazer prova de entrega. Durante o processo da prova de entrega, eu posso pegar e usar ele como um celular normal, por exemplo, um TC15, o TC1, né? Um TC27, que é o mesmo que esse aqui, só que também com chip 5G, ele se transforma num smartphone robusto, e aí eu vou utilizar ele durante o processo de rota. E nesse processo de rota eu posso usar o meu WhatsApp, posso usar o equipamento, só que quando eu chegar eu preciso entrar no meu software aplicativo de lá e fazer a reconferência da carga usando o código de barra, de novo, e fazer a leitura. O smartphone, teria que o cara tirar foto por foto. Você já foi no supermercado e já viu o pessoal separando lá, tipo, é o daqui, é o Kira, é o iFood, que separando coisa no mercado? Ah, já. Você já viu os caras fazendo com o smartphone para ele tirar... Que lindo. Ele chega lá, ele pega o produto na mão, um por um. Ele tira a foto, espera uns 3 segundos e ele vai no outro. Você consegue ter agilidade com isso? Não. É justamente isso que eu ia te perguntar sobre essa diferença, né? Entre o smartphone e o coletor. Que a gente tava falando muito dessa questão das pessoas quererem, às vezes, baratear as coisas e escolher usar um smartphone comum. O que você vê, assim, na prática, que é a maior diferença entre por que é melhor usar um coletor ao invés de um smartphone? Bom, o smartphone comum, vou pular um pouquinho no começo que eu falei. Ele vai durar seus 18 meses, até por conta, por exemplo, de atualizações, outras coisas, então é sistêmica. Ah, mas ele dura muito mais. Dura. Na minha mão, o meu celular de consumo dura 3 anos. Só que é o seguinte, eu não coloco nenhuma coisa prática nele. Se eu tenho que pegar e fazer alguma coisa de profissional, o máximo que eu digo que o meu profissional é responder e-mail. Mas eu não colocaria ele na mão do pessoal da operação ou no cara que vai entregar alguma coisa. E outra, aí entra a segunda parte. Esse equipamento vendido numa área de transporte e logística vai durar 6 anos. Ah, mas vai vir aquela história de novo, mas a atualização do Android... O cara que faz o software, ele não atualiza anualmente o software dele. Se ele fez hoje para o Android 13, que é a versão que está saindo em todos os equipamentos da gente, ele no máximo vai pensar em fazer uma atualização do Android 13, do software dele, daqui a 2, 3 anos. O mercado vai estar com o Android 14, 15, só que ele está com 13 e está falando, preciso comprar mais 10 equipamentos, 20 equipamentos. Imagina o cliente receber cada um com uma versão de Android. E ele vai ter que administrar as versões diferentes de software dentro dele. Então, o cara de TI sofre com isso. Quando você chega na área de transporte e fala assim, olha, eu entendo, imagina que você vai diluir isso aqui em 6 anos, só que em 6 anos você vai usar o mesmo software que você sem pagar essa atualização e você vai ter esse equipamento aqui protegidinho dessa parte de segurança e tal. E, quando você chegar lá para fazer, por exemplo, uma leitura, ele vai chegar num ponto, né, que ele vai pegar um produto como esse. Deixa eu pegar aqui, só para você ter uma ideia. Vamos ver se ele ativa. Ó, eu tenho um leitor de código de base na frontal dele. Eu tenho a câmera aqui. Só que quando você vai fazer uma leitura, né? Então, por exemplo, aqui, ó. A cada bip, ele fez uma leitura. Se eu pegar e colocar para a câmera, ele vai fazer uma leitura nessa velocidade. Vai vir, eu miro e faço isso. Nossa, O cara, ele chega para entregar 100 pacotes. Imagina ele fazendo esse movimento com a câmera. Agora, ele pegou, ele usou como localizador, com Waze, como tudo lá. Chegou no cliente em si, ele vai abrir o aplicativo dele e vai fazer a baixa de cada um deles. Terminou, ele vai colocar a câmera, tirar uma foto de prova que ele entregou. Anexou no sistema e vai embora. Nossa, o ganho de tempo? Ganho de tempo enorme. E detalhe, como o equipamento... Aí entra uma parte prática. A gente detectou que esse aqui não é um equipamento vendável. Então, até num caso de furto, alguma coisa, o cara vai pegar e falar assim, o cara devolve. Porque isso aqui não é um celular. Ele serve como um celular, mas ele não tem a finura no celular, não tem o glamour, não vai poder ser utilizado para comprar outras peças, nada. Então, isso também é um apelo. Então, assim, conhecer o mercado, onde vai ser utilizado, como vai ser utilizado, também faz parte da oferta deles em si. Entendeu? Então, assim, você imagina que se a pessoa pega, por exemplo, uma operação, eu vou falar um número, depois existem ferramentas de TCO e tal, uma transportadora, operadora que trabalha com entrega de comidas, tais, etc.,
O cara tinha lá os seus 340 e poucos tablets, não, smartphones. A cada 3 meses, ele trocava o smartphone. Ou por roubo, ou porque caiu, ou porque quebrou. E ele foi fazendo cada vez, comprando cada vez mais barato. Porque ele, cara, eu preciso do smartphone mais barato. Cada vez mais ele pedindo mais barato. Eu falei, por que você precisa do mais barato? Porque eu já vou quebrar, vai cair. Eu falei, ao contrário. Mas se eu for comprar um S22, que é mais parrudo, que aguenta pancada, aí ele se torna alvo de furto, porque é um produto altamente comercializável. Aí eu falei, e se eu te falar que um TC27 ou um TC1 tem 5G, faz tudo que o outro precisa, só não dá para ficar jogando, que é boa parte dele, mas para trabalhar, ele custa mais barato do que um telefone premium que aguenta pancada, por exemplo, de uma Samsung. Só que é um equipamento que o pessoal também não tem valor comercial para esse mundo que o pessoal em paralelo, vamos dizer assim. Legal. E aí o pessoal virou e falou assim, não tinha pensado nisso. Bom, foi feita a compra de 300 e poucos modelos TC, acho que foi o TC15, 0 problema. Nenhum foi roubado. Para falar a verdade, acho que talvez um tenha sido roubado e talvez tenham achado ele. E o cara continua com 2 anos, 3 anos, sem problema nenhum com o equipamento. Ah, quebrou. Aí ele tinha lá o Zebra One Care. Consertou, voltou e está lá. E ainda vai ter mais 3 anos pela frente. Ou seja, ele estava cada vez mais comprando celulares mais baratos, já contando que já vai quebrar e já vão roubar. Nossa. Aí eu falei, não é essa conta que você faz. Aí quando a gente apresentou isso, na cabeça dele, um TC15... ele custa, sei lá, o preço de R$5.000. Não! Ele é mais barato que o modelo que você está vendo aí que aguenta. Qual que é o modelo da Samsung que aguenta pancada? Aí ele falou, é a linha S. Eu falei, beleza. Essa aí, não, esse aí nem é pau que eu vou colocar porque, vai sumir, é alvo. Então, assim, a gente também trabalha com esse tipo de situação. Por isso que você entra no site da Zebra, nesse novo formato, tá lá escrito lá, TCO. E aí você coloca lá o valor do homem parado, o valor do equipamento, aí mostra lá, por exemplo, quantos ciclos de vida, aí coloca algumas coisas. O próprio cliente, ele consegue entrar e consegue simular se ele estivesse comprando um equipamento mais adequado para ele. Óbvio, né? A gente tem as revendas treinadas, tem os distribuidores treinados para poder passar isso. Só que, novamente, a venda não é só apresentar o spec do equipamento, né? É pensar realmente... né? Novamente na dor. Essa aí eu fui na dor direto dele. Por que você troca cada vez mais barato? Eu quero mais barato. Mas por quê? Porque eu troco a cada 3 meses. Eu falei, essa conta não fecha. Ô, Chia, e você que está na prática ali, fiquei com uma curiosidade que você deve saber. Quando as pessoas, os clientes potenciais da Zebra entram nesse mundo e trocam o smartphone pelo coletor ou pelo aparelho certo, eles não voltam mais com o smartphone, né? Eles veem que... a gente perde a amizade. Porque antigamente o cara ficava te chamando toda hora lá pra ficar arrumando. Depois Agora que ele compra, acabou. ele fala assim, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E continua. E dura. Mas assim, depois que ele entra no seu universo, dificilmente ele volta atrás. Eu imaginei, fiquei pensando nisso quando você tava falando. Demora pra entrar. Então, por isso que aí eu vou apelar ao lado... É o conhecimento mesmo. Esse é o meu apelo, né? De novo, pensando como fabricante, né? Todo momento a gente fala sobre repetição, todo momento a gente fala de estar falando, passando a mesma mensagem, explicando. A gente tem que fazer isso como fabricante. Só que, por exemplo, se essa informação que eu estou passando para você, ela não chega para o nosso parceirinho, que é a nossa revenda, e ele não passa essa informação adiante, o cliente ele fica cego dessa informação. Se, por exemplo, eu conto um caso, né, de uma transportadora que aconteceu, é um caso real, e ele passa isso para outros dizendo, olha, em casos como o seu já aconteceu, e ele contar a história antes do cliente contar para ele, eu tenho certeza que o cliente vai falar, peraí, você está contando uma história que parece a minha. Não é a sua. A sua ainda pode ser, mas escuta até o final. Aí ele fala, nossa, eu também tive esse problema. Nossa, também foi. Nossa, comecei a apelar com preço mais baixo. E como é que vocês resolveram? Comprando o equipamento adequado. Aí ele falou, como é que salvou isso? Conta mágica. Depois de 2 anos e meio, deu mais de 50% de saving, considerando se ele continuasse na mesma balada de comprar equipamento de reposição errado. Aí sim, ele fala, da Zebra tem algum outro produto similar a esse, um pouco mais barato, mas ele para de falar
de produtos de consumo. Ele começa, na verdade... Ele já entra no universo de vocês e não volta. É o famoso negócio. A gente parou de vender, e ele começou a comprar a ideia entendendo. Então, nosso papel como fabricante é fomentar a informação para o distribuidor e o distribuidor fomentar a informação para quem? Para revenda. Porque se você não faz isso e não é repetitivo, essa informação não chega no cliente. Esse é o recado. Precisa chegar a informação no cliente. E eu acho que esse espaço hoje do Scancast vai ajudar a chegar em mais pessoas essa informação. Porque a gente está trazendo muitos insights legais aqui hoje. Beleza. E é verdade, né? Você me perguntou um negócio... Pode falei da manufatura, transporte, o que falou? Falamos da manufatura, logística. Falamos do depósito dele, transporte. A gente falou varejo também? É verdade. Aí o cara chega lá e trouxe o equipamento, entregou o produto para a área de varejo. É um produto acabado. Ele já fez a leitura do código de barras lá com o nosso amigo TC, fez tudo lá, tirou a foto, entrou dentro da área de varejo. Na área de varejo, a gente vai ter a mesma coisa. Vai ter o depósito, que aí pode ser de novo tablet na mão ou na empilhadeira. Vai ter, por exemplo, alguma coisa talvez de fracionamento, quando você fala de uma farmácia. Quando você fala de farmácia, olha que bonitinho aqui, ó. Esse é muito fofo. O pessoal fala que é o Ben 10. Parece, tem as cores do Ben 10. E é legal, esse aqui tá saindo um outro modelo, que vai sair em 2026, é igualzinho esse, só que ele vem aqui na lapela. Nossa, é muito bom. E aí ele vai ter uma câmera que chama de câmera de alto ângulo, né? Angular. Então ela vai pegar, por exemplo, uma área maior. Para quê? Com um software de inteligência artificial, eu vou conseguir, por exemplo, na área de varejo, bater o olho e falar, cara, tem tais produtos errados. Eu não vou precisar ficar mais mirando. Que legal. Eu vou pegar automaticamente e falar, ué, e onde que entra isso? Aí entra meu software, que eu chamo de o meu IA, né? Inteligência Artificial, o Suite de Mobilidade da Zebra, que a gente lançou. E a gente já tem um software pronto para fazer a comparação. A câmera dele vai poder pegar, enquanto eu estou arrumando alguma coisa, ele já vai indicando produto, preço errado e precisa trocar. Já está pronto isso? A API, que é o pacotinho do software para facilitar, já está desenvolvido. Aí você pensa num cara desse aqui. Pô, legal, então eu posso usar no pulso, vou poder usar na lapela, vou poder utilizar de várias formas também. E por que eu uso um cara desse? Aí é um pouco do conceito do mãos livres, tá? Que aí você... Lembra que a gente está falando de varejo, mas você tem varejo moda, você tem varejo alimentício. É muito amplo, né? Você tem um varejo, por exemplo, de autopeças. E aí, na varejo de autopeças e farmácia, você tem muito fracionamento de cargas pequenininhas e produto com valor agregado. Uhum. Então, a gente tem esse cara aqui na operação de alguns lugares, aonde ele pega, só recebe a informação, pegue tal produto. Aí ele vai lá, pega tal produto, e aí ele vai indicar. Ele faz a leitura, esse cara aqui ele vai estar num suporte, às vezes, de dedo aqui. Como ele é leve, ele pesa uma cabeça de... olha, ele é um... Vai, ele é leve. Ele pesa, sei lá, tipo, menos de um pêssego. Menos de um pêssego. Menos mesmo. E aí essa versão que a gente chama de WS, ela vai ter essas subversões aí. WS 101, 301, 501. Esse é o 500. Esse que é interessante. Na hora que você pega e fala com esse equipamento, não é que ele é o menor e por isso o valor dele é menor. Não tem relação. É um equipamento que dura 12 horas de autonomia. Então, assim, tem muita tecnologia embarcada aí. Só que o bacana dele é o quanto que ele traz de retorno. Então, na hora que você está pegando o produto e está com as mãos livres e fazendo na hora, você ganha em produtividade 40%, 50%. Só que na hora que você faz isso, você evita fazer uma rechecagem. Então, você pode fechar até a embalagem que você acabou de separar. Então, você tem uma pessoa ou mais um processo, que é o que se chama de checkout, dentro do warehouse. Isso pode acontecer também dentro de uma área de varejo. Então, você também vai enxugando processos quando você vai colocando equipamentos adequados. Olha que interessante. O Android é igual para todos, tamanho da tela varia, um tem teclado, o outro não tem. Cada um deles ele trabalha de um jeito. Então, quando você trabalha dessa maneira, uma das coisas que a gente acaba falando é assim, olha que interessante, o princípio é o mesmo. O formato que tem mudado para justamente se adaptar à operação. Lembra o primeiro passo que eu falei? É o colaborador que é o meu principal? Então, é nele que eu estou focado. É nele que eu estou falando de autonomia, de ergonomia, tudo.
Quando você olha o equipamento, esse aqui é um equipamento, apesar que ele é um equipamento grande, se você for colocar ele na mão, ele tem todas as garras, tem tudo certinho. Até a bateria aqui é desenhada. Na hora que você coloca, ele segura aqui, ele vai colocar a mão aqui embaixo, ele vai estar desenhado aqui, ele não tem pontas. Então a bateria é desenhada de maneira ergonômica. Quando você coloca aqui, que você vai apertar esse botão, ele foi colocado para cima, então ele tem um acionamento. Se a pessoa quer segurar ele mais assim, aciona do lado aqui, aciona desse lado. Ah, preciso trocar a bateria rápido. Tiro aqui, tem 2 botões laterais, coloco a bateria de novo. Ou seja, tudo que você possa imaginar do nosso equipamento, ele está de acordo com, por exemplo, uma norma de 27, acho que é ISO 27000, que é de ergonomia, fator humano, um monte de coisa assim. Aí o pessoal fala assim, vocês pensam em tudo isso? Pensamos. De novo, a gente propõe ferramentas para estar na mão do colaborador de frente. A gente arma esse pessoal porque, querendo ou não, um dos pontos principais que a gente mais pensa é ergonomia. Fator, né, o form factor, que é o formato do equipamento para isso. Então, eu cobri, né, falando isso para você, manufatura, passamos por logística, pelo transporte e logística do caminhãozinho, chegamos na área de varejo. A área de varejo, dentro da área de varejo, aí são os coletores tradicionais. A gente pode falar as mesmas coisas, né? Pode falar do tablet, pode falar do MC34. O que mais usa, vai usar realmente um formato TC, que aí o cara vai utilizar para os inventários e tudo mais. Quando tem cargas fracionadas, o WS, que é o pequenininho. Ou seja, a gente vai meio que complementando praticamente tudo. Agora, tem um ponto que não adianta nada se eu não tenho... Lembra a palavra que eu falei no começo? Sustentação? Sim. Se eu não coloco tudo isso dentro do meu pacote de sustentação, a sustentação ela tem atualizações, eu tenho a segurança, né? Tem o ciclo de vida, tem a ergonomia, e eu tenho também a parte do Zebra One Care, que é essa parte do serviço, que eu posso colocar o equipamento, que ele acaba ganhando essa parte vamos lá, o cara vai distribuir ilimitado. Eu tenho até medo de falar isso, porque eu já vi que o pessoal fala, nossa, ilimitado, deixa eu ver, pá, joga. Dentro do possível. Mas a gente confia muito no equipamento da gente, se bem utilizado dentro do processo normal, e a pessoa não quer equipamento fora da operação. Então a gente está muito bem calçado com isso. Só que aí vem aquela história. Ô Luiz, mas eu já vi que tem equipamento bom no mercado, ele tem um custo mais baixo, só que, ele vem com Android 11, Android 10, não está atualizado, já está mais antiguinho, mas o equipamento é bom. É verdade? É verdade. Tem um monte, na verdade, assim. Só que, qual que é o grande problema disso? E que eu falo da sustentação. Não adianta nada eu falar de 6 anos de equipamento, 8 anos de equipamento, 10 anos de equipamento, por exemplo, pensando no tablet industrial, e tem um outro cara chamado MC94 aqui, que ele também vai 10 anos para frente. Como é que eu dou uma sustentação para tudo isso? Eu tenho que estar casado com a Qualcomm, que é quem me faz meus processadores. Eu tenho que estar casado com a Google, para saber que o processador aqui é compatível para receber novas versões, atualizações daqui até 3, 4 anos, 5 anos para frente. Eu tenho a minha própria equipe dentro da Zebra, né, internacional, que faz essa parte de desenvolvimento. E o melhor, eu faço os meus patches de segurança. Porque o patch de segurança não é atualização do 13 para o 14, para o 15, para o 16. O patch de segurança, às vezes, é alguma coisa que está no Google Chrome. Ou em alguma atividade dentro do equipamento que ele permite que, por exemplo, um malware, né, ou um vírus, alguma coisa assim, quando que o cara está conectado na rede, ele tem essa invasão em que isso prejudique. Aí você pensa assim, mas mesmo assim, o cara arrisca? Tem cliente que arrisca. Tem cliente que fala, não, mas desculpa, Luiz, cara, é lindo o teu equipamento. Todos concordam. Quero ter o equipamento Zebra. Nossa, Zebra com esse novo site é legal pra caramba. Nossa, tá super fácil. Super bacana, mas olha, você é meu amigo, mas... Eu falei, não tem esse... Meu amigo, você não vai comprar de mim? Porque... Não, porque não é amizade, o negócio... Eu falei, cara, então, tô te avisando, é bom você comprar. Por causa disso. Aí você explica. Aí eu mato e eu deixo aquela reflexão que é para todo cara pensar. Olha que interessante. Quando a gente fala sobre principalmente essa parte, o pessoal vira e fala assim, quanto que tem um cara da área de transporte e logística com um armazém grande? Sei lá, 3.000 funcionários? Mais ou menos. Né? Um galpãozão lá de seus 20 mil, 30 mil metros quadrados, e o pessoal tem uns 2.000, 3.000 funcionários. 700 são o quê? 700 a 800.
São pessoas de apoio ali, a parte de suporte e tal. Mais uns 500 caras também na parte de separação. Ou seja, vamos falar que a gente tem lá uns 1.500 em 2 turnos. Meu, mínimo metade da empresa, ou em alguns casos a gente já viu que 70% são colaboradores que estão ali trabalhando com equipamento na mão e tal. Aí chega o pessoal da área de TI, e da área de processos, área de projetos, área e tudo mais. Quanto você pagou nessa nuvem? Rapaz, foi 1 milhão, bem gasto, porque eu coloquei faixa de proteção 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque eu coloquei atualização daqui até 2029. Ah, porque eu aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, todas essas máquinas top, ó. Não tem nenhuma aqui, tudo aqui, ó, ou é Dell, ou é Acer, ou é HP e tal. Cara, aqui não entra outra máquina. Ó, e meu servidor aqui, ó, paguei no meu banco de dados, o Oracle aqui, 3 milhões. Aqui no SAP eu gastei mais 5. Aí você fica empolgado, você fala assim, ó, o cara tá cheio de dinheiro. Mas aí eu fico olhando pra cara dele assim, eu falo assim, aí ele pega e fala assim, então, por isso que eu não posso comprar os equipamentos, porque eu tenho que pegar mais barato. Eu sei que eu não vou pegar mais barato, mas assim, o equipamento é resistente, ele até aguenta. Não é um zebra, mas ele aguenta, é bom. Então eu falo assim, cara, você viu o que você acabou de falar pra mim? Você acabou de gastar milhões com tudo isso aqui. E 70% das pessoas que trabalham no seu processo vão estar com coletores de dados e tal. Eles são as pessoas mais vulneráveis. Quanto trabalha um operador aqui, meu? No mínimo 8 horas por dia. E quanto tem que a tua operação? É 24 horas. Ou seja, você tem 24 horas, 1.000 e poucos dispositivos conectados 100% do tempo na rede online, mexendo no teu negócio. E você está falando que você comprou 300, 400 computadores, mega power, com todas as faixas de segurança, atualizações, investiu uma baba de dinheiro no teu servidor, colocou tudo ali lindo e maravilhoso, com grife e tal, fez lá, e quando vai chegar na mão da operação, que é o cara que mais tempo vai passar com os equipamentos, mais tempo vai ter de mexer nos equipamentos, mais tempo vai ter de ser invadido, ou seja, a parte mais crítica que você tem, você vai abastecer os caras com equipamento, com versões de equipamentos antigos, só porque está mais barato? Quanto que custa isso? E para fechar esse pensamento, eu peguei e falei assim, dá uma pesquisada nos últimos 3 anos, as maiores empresas que acabaram tendo seus negócios invadidos, né? E seus dados raptados, vai ver por onde que entrou. Mobile. Pelo smartphone, pelo tablet de consumo. Não está escrito. Mas quem participa do IT Fórum, quem participa desse negócio, quem fala um com os outros, sabe disso. Não vai publicar porque é muito. Mas quem está nessa área sabe que a maior dessas invasões foi por conta disso. Dispositivo roubado, que não estava criptografado, que o cara foi facinho porque estava no Android 10. Putz. Android 10, hoje você entra inclusive pode entrar na internet, para quem está ouvindo aí, para dizer que eu não estou mentindo, entra lá e coloca assim, como zerar o meu Android 10, sem mandar para assistência. Vocês vão ver como é que é fácil. Tem essa vulnerabilidade aí. Essa vulnerabilidade. Isso não acontece com o Android 13, por enquanto. Mas os caras vão arranjar um jeito. E aí, no caso, a Zebra está muito bem preparada para isso. Agora, é impossível? Não, impossível também não. Mas assim, nós garantimos isso. Não é que a gente cria uma regra. Então, quando eu começo a falar isso, por exemplo, quando eu vou nessas apresentações, o pessoal fala para mim, e eu falo, me conta como é que é a sua estrutura de rádio. Aí ele fala de Cisco, Extreme, de Ruckus, de Aruba, fala de um monte de coisa. E fala quantas camadas de segurança. Aí vai me contando todo o negócio, e no final ele vira e fala assim, não, coletor, não sobrou dinheiro, pode ser qualquer um. Pode ser o mais barato. Aí eu falo assim, não é possível. Será que sou eu que tô doido nesse negócio? Aí quando eu conto isso, tem aquele momento de reflexão, eu não tinha pensado nisso. Aí volta pra segunda. Aí eu não fiz budget, então. Já que eu não pensei, nem não fiz budget, como é que eu faço? Eu falei, cara, vamos sentar, se abraçar, chorar, mas eu não vou deixar você fazer coisa errada. Então, assim, novamente, é legal falar de produtos, falar de toda essa área, falar da área de manufatura, falar de área de transporte, falar de varejo, healthcare, tudo. Todos têm as mesmas dores. Mas todos querem investir bem. Então, assim, como é que a gente faz para investir bem? Como é que a gente desenvolve isso? É simplesmente passando a informação correta e completa.
Se você chegar pro cliente e falar, esse cara aqui e esse cara são bons, aí o cara fala, beleza, e ele mostra um terceiro, aí ele vai falar, não, esse também é bom. Então, legal, já que todos são bons, qual que é a próxima pergunta do cliente? Qual que é o mais barato? Exato, isso que eu ia falar. Não é? Aí o cara pega, dá uma dessa aí e fala assim, então tá bom, tá tudo certo. Não, amigão, não tá tudo certo não, cara. Seguinte, esses dois, proteção XYZ, 6 anos, tal, leitor de alta performance, aí começa a falar e repetir. Mas você considera o outro? Falo, não. Então não é igual. Cada um tem o seu... Exato. Então, por isso que eu falo que quando tem que chegar no cliente, o cliente, ele leva nós e leva ao vendedor, leva a pessoa que está na frente dele a dizer, meu amigo, me ajuda. Só que o me ajuda não é significa me dê a coisa mais barata. Dê orientação. A palavra final é do cliente. Resolva meu problema, né? Resolva meu problema. Não me crie mais um problema. Entendeu? Perfeito. Então, é um pouco de... Como se fala? Parece um pouco de psicologia reversa, né? Verdade. Mas é isso. Então, assim, nossa missão é passar detalhe por detalhe tudo que a gente pode ser bom. Legal. E como isso funciona na prática. Isso. E aí chega para a revenda, ela tem que repetir. Pô, não se sente segura. Cara, ela tem o distribuidor, tem vocês, tem a gente. Não passa vergonha sozinho, não. Eu não sei, não tem problema. Novamente, eu vou puxar sardinha pro nosso site. O nosso site ficou super incrível. Se você olha o site da Zebra de agora, a forma como foi colocada, separado por verticais, inclusive, se você pegar Igual lá... a gente está conversando agora. Exatamente o que a gente está falando agora, eu poderia até pegar e falar assim, olha no site aí. Mas não, mas eu gosto de falar. Aí acabaria... Não, e aqui a gente está trazendo também mais coisa do que... o site está completo, mas a gente está navegando profundo aqui nas verticais. É verdade. E outra, né? O site ele vai trazer aquilo que é mais democrático. Ele não vai falar mal, não vai dar esses toques, não vai contar um pouco dos causos. Não vai assim. trazer na prática, né? Do tipo... Bom, do que a gente pode trazer. Enfim, né? Ecossistema de acessórios super completo, da parte de todos os equipamentos. Todos eles aí, você viu que eu joguei aqui, carregador de bateria. Eu tenho um expansion back para colocar. Eu nem mostrei isso, mas Ecossistema completo. Eu tiro aqui e transformo ele num tablet comum. Tablet. Aqui que tá o segredinho dele, né? Então ele olha aqui. Cadê? Tá aqui? Tá aí. Aí eu pego, por exemplo, esse cara. Olha lá. Ele tem os acessórios aqui. Na hora que eu encaixo ele um com o outro, peraí, vamos ver. Aí ele encaixa aqui assim. Transforma. Transforma dele. Parte boa. Esse equipamento aqui, ele acaba virando quase um coletorzão. O pessoal falou para mim outro dia, alguém virou e falou assim, nossa, ele virou um TC2zão. Porque ele falou que é parecido com o TC2. Mas por quê? Porque nesse caso aqui, você viu que eu mostrei lá a leitura dele, desse cara. Quando eu pego aqui, ou eu pego esse botão para fazer a leitura, né? Sim. Ou eu pego o lateral, ou eu posso usar quando eu estou usando esse aqui, Eu tenho esse lado. E tem do outro também. E tem do outro. E detalhe, eu consigo rotacionar ele também. formas. Então a pessoa pode pegar, apertar o botão aqui assim e fazer a leitura. Então eu não pego um tablet comum. Esse aqui tem código de barra? Tem. Já pegou. E que códigozinho que vocês colocaram aqui, né? Olha, esse que é o código que mais gostam. Branco com fundo cinza e tá molhado. E tá molhado. Molhado. Olha como é que ele faz a leitura. Pegou rapidinho. Tá vendo? Aí ele faz aqui a leitura. Então tem os para baixo. Ou seja, eu consigo pegar, por exemplo, algumas aplicações. Qual que é a dica para nosso pessoal da área comercial, para todos os... Quem tá ouvindo a gente aí? Cada cliente precisa de, no mínimo, um... Fica no microfone mais pertinho. Cada um precisa de um tablet na operação. O que a gente tem visto é o pessoal comprar um tablet comum, ele compra lá um monte de coletor da Zebra e precisa, às vezes, de um tablet comum para fazer uma conferência. E ele não sabe que a Zebra tinha um tablet. Mesma coisa do smartphone. Mesma coisa. Então, o cara chega ali e fala assim, eu fui no local lá, descomprei o smartphone porque eu não sabia que o preço era... Esse é pior até, porque o cara já comprou os coletores de dados da Zebra, já comprou coletores talvez da concorrência, e ele precisa, na verdade, de um tabletzão que tem um leitor já embutido, com um tamanho um pouco maior, para ter um pouquinho mais da visão, do display e tal. Sim. Então, esse aqui é ideal para isso, para complementar.
Então, quando o pessoal vai lá, não esquece, coloca toda a linha de produtos, né? Fala de tablet, fala do coletor, fala de RFID, mas assim, repita. Eu acho que repetir, putz, mas é chato. Pra informação, informação ficar, né? É isso aí. Legal, Rachi. Acho que a gente passou por todas as verticais ali que a gente tinha conversado. E de voltando, né? Você vê que eu vai e volto. Mas isso é legal também porque as coisas se conectam, né? E elas se complementam, querendo ou não. Então, é isso mesmo. Acho que é por isso que a gente vai e volta. Pra finalizar nossa conversa, você já até falou um pouquinho do que vocês vão trazer, né? De novos produtos. Queria saber como que você tava... Que a Zebra tá se preparando para o futuro. E o que vocês esperam, assim, do próximo ano, dos próximos anos? Próximos que vocês vêm trazendo? Nossa, peraí, deixa eu adivinhar. Não, isso inteligência artificial ainda não trouxe pra gente, né? Mas eu vou fazer Quem sabe? Vou testar depois, perguntar lá como será 2026 a 2030. Como que vocês estão se preparando para esse futuro, falando de IA, o que vocês esperam? Olha, IA é assim... A gente está falando muito de inteligência artificial agora. Falando assim, é difícil falar como Zebra, porque a gente já tem alguns planejamentos, tem algumas coisas que a gente não pode falar, mas que, na verdade, assim, não é porque é segredo, é porque assim, a gente está numa expectativa muito grande dos lançamentos novos. E vem uma linha de equipamentos, a maioria dos equipamentos da gente, eles vêm com os novos processadores da Qualcomm. Uhum. E eles vão trazer algumas particularidades um pouquinho diferenciadas que, por exemplo, todos eles vão estar aptos, por exemplo, a usar a tecnologia de RFID de curta distância. Enquanto a gente está falando muito eu uso um SLED, né, que é um aparelho que você coloca para pegar uma etiqueta de RFID, que nem do Sem Parar, que é longe, né, 2, 3 metros, 4 metros, a gente está pensando em aplicações com alguns equipamentos, aproveitando essas novas características que a Qualcomm vai trazer. Não é para todos, né? Mas em alguns. Aí, essa tecnologia ela vai permitir que você, por exemplo, tenha um equipamento como esse e você ter etiquetas de RFID, por exemplo, para patrimônio. Em vez de você fazer a leitura, você chegar próximo e fazer a leitura. Ou seja, a gente vai dar mais funcionalidades para o equipamento e a gente vai ter que também conversar muito mais com as empresas de sistema. A gente vai ter que cada vez mais estar próximo dessas empresas que falam de soluções. Então, assim, a gente está formando um ecossistema de parceiros diferenciados. Tem os parceiros tradicionais, tem os parceiros tradicionais que estão se adaptando às novas realidades, que estão trazendo parcerias de fora. Com isso, a gente está somando com um portfólio novo de opções, de projetos tais. A gente está vendo que esse mercado, por exemplo, de tablets, ele está crescendo demais também. E aí você fala, mas por que tanto tablet? Eu falei assim, olha, você imagina que em uma empresa, qualquer coisa que você imagine que a pessoa precise, uma opção de paperless, um papel... Bom, você está usando um tablet na tua frente, você não está usando um papel. O papel. Então, quer dizer, já começa a entrar no sangue da gente no dia a dia. Verdade. E na indústria, a gente vê que eles também querem adotar, por exemplo, os tablets para tirar o papel. Mas eles querem muito mais que isso. Então, futuro. Um tablet conectado, por exemplo, com um sistema de voz, que a gente chama de um sistema WS101, que já vai estar conectado, por exemplo, a um sistema de inteligência artificial, como se fosse um chat GPT. Ele vai ser a gente já tem, que se chama Companion. É um software que ele faz um pouco da gestão. Eu vou estar conectado ele, por exemplo, enquanto eu estou digitando ou vendo alguma informação aqui, eu posso apertar o meu Companion, que é um aparelho conectado no meu tablet ou no coletor, e falar... pode investigar quais fornecedores que nós temos que está faltando tal produto? Detalhe, eu não estou conectado a nenhum software de gestão. Ele está conectado àquele tipo de informação que já existe no sistema. Então, assim, cada vez mais... Por isso que eu falei que é difícil falar sobre isso, porque a gente vai trazer uma realidade de tecnologia que ela vai estar muito mais servindo a nós do que a gente tentando reprogramar ela. Não, agora você faz isso. Não. Meio que do tipo, faz isso para mim, olha no estoque, procura o fornecedor. Aí o pessoal, mas vai precisar passar por uma camada de 25, 30...
Não. Cada vez mais a gente está vendo que a facilidade com que a gente está trazendo nossos aplicativos e os parceiros que a gente está trazendo, eles estão pegando as aplicações existentes. E essas aplicações existentes, elas estão sendo conectadas, por exemplo, já nesse mundo. Então, quando eu falo que é difícil enxergar o quanto que isso vai evoluir lá na frente, ao mesmo tempo, isso já está acontecendo agora. Então, por exemplo, a gente está numa expectativa muito grande de trazer esses equipamentos, todos eles, com essas novas funcionalidades, só que o principal também é essa velocidade com que a gente está chamando os parceiros de software, parceiros de soluções. O negócio está vindo muito rápido. Então, a gente acabou de pegar, nossa, estou super feliz. Eu mesmo, semana passada, vendo o lançamento dos novos produtos, vendo o roadmap, algumas coisas, já começaram a surgir perguntas do tipo, mas se o software atual, como demo, já está funcionando super bem com esse processador, com esse novo modelo, como é que isso vai ser? Bom. Vamos ter que ver. Não, a palavra que eu digo, cara, vai ser bom demais. Agora, qual que é a extensão, qual que é a expectativa? Então, a Zebra vai continuar investindo, vai pensar muito nessa parte realmente de inteligência artificial, mas sempre ela complementando as operações. Cada equipamento desse aqui, ele é altamente conectável, por exemplo, com as soluções que a gente tem de RFID do nosso próprio portfólio. Dos leitores industriais, os quais nós temos também, que eu acabei não citando muito, mas a gente tem essa parte de leitores industriais. Conectado, por exemplo, com a parte das impressoras. Hoje, por exemplo, a gente tem algumas facilidades que o pessoal não explora. Por exemplo, hoje eu pego um equipamento como esse aqui, a gente tem um NFC aqui atrás. Então a pessoa fala, é só para passar o crachá, igual do negócio, né? Não. Eu posso pegar, por exemplo, uma impressora hoje, portátil da Zebra, eu encosto 3 segundos aqui sem fazer absolutamente nada e ela já se conecta com ele e eu mando imprimir e tá ok. Cara, que legal. Aí você fala, 3 segundos, 3 segundos. Como é que é o processo normal? Ligo o Bluetooth, aperto o botãozinho da impressora, espero o Bluetooth conectar, ligo o Bluetooth, espero conectar, dou ok, aí entro no programa, aperto 3 vezes o aplicativo, abro o aplicativo e mando imprimir. Esse é o processo normal. Então, a Zebra, toda vez que ela pensa nessa interconectividade de acessórios e de tudo, ela pensa para assim, peraí, quem que vai usar? É o colaborador. Ele tem esse expertise, abrir a tela, tirar, desbloquear, ligar o Bluetooth, fazer... Cara, já passou 3 minutos, já perdeu a operação. Então, o cara tem que pegar e falar assim, empresta a tua impressora aqui que parou a minha de funcionar. Ele vai encostar uma na outra, esperar 3 segundos, e volta a rodar. Não chamou o cara de TI, não parou a operação, o negócio ele segue o fluxo. E ganhou tempo também. Exato. Então, por isso que a gente fala que a gente está nessa área do frontline worker, que é o cara, o trabalhador de frente. Toda vez a gente vai pensar nele. O que facilita a vida dele? Como que eu posso conectar? Então, o uso de inteligência artificial como um complemento vai ser uma realidade? Já é uma realidade. Equipamentos que se façam essa interoperabilidade entre eles, também. Tablets sendo utilizados ou na empilhadeira, ou solto, ou conectado, por exemplo, numa máquina e travado ali. A gente tem um suporte, inclusive, para isso. Põe ele no suporte, terminou de usar, tira do suporte e vai usar normal. Então, essa parte híbrida também. Então, assim, toda essa parte de ecossistema, de acessório, tudo é muito conectado. E a gente vai continuar investindo nisso, né? Em novas soluções também. Eu falei. Não, mas aí quando vocês estiverem com o portfólio novo, você volta aqui para mostrar pra gente os novos produtos, as novas soluções. Aí a gente também... traz essas novidades. Muito legal. Obrigada. Não, muito bom. Obrigada pela conversa, por todos os insights. Foi super enriquecedor esse podcast hoje aqui no Scancast. Muito obrigada. E a você que acompanhou aqui nosso bate-papo hoje, não esqueça de compartilhar, curtir, comentar, se inscrever no canal e nos acompanhar para os próximos episódios. Fico por aqui e até a próxima. É isso aí. Muito obrigado também. Muito obrigado. Foi super produtivo. Espero ter contribuído com alguma coisa para vocês. Foi super legal. Obrigada. Obrigado. Tchau. Até, tchau.